Aleluia. Graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia, juntamente comigo nessa hora, em Filipenses. Grande é o Senhor, e Ele está nesse lugar, amém? O nosso Senhor já se faz presente na casa. Aleluia. Eu já pude sentir a presença dEle, não sei você. E a minha oração nessa noite é que você consiga, de uma forma especial, abrir o teu coração para que o Espírito do Senhor venha ministrar diretamente naquilo que você precisa. Hoje à noite, onde nós estamos trabalhando, o tema de relacionamento, um relacionamento com o nosso Senhor, e esse é o objetivo, te inspirar a buscar ainda mais esse relacionamento com Deus. Então nós vamos usar a carta de Paulo a Filipenses, capítulo de número 3, passagem conhecida demais. Eu quero ler contigo o versículo de número 13, que diz assim, a palavra do Senhor. Filipenses 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, Paulo dizendo, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? A palavra do Senhor? Olha que interessante. Paulo, quando inicia esse capítulo de número 3, ele vem falando para que eu e você, ele está se dirigindo ao povo, os filipenses, mas é algo que a gente pode trazer para a nossa vida, que nós precisamos nos resguardar acerca de um grupo de pessoas. E ele diz aqui no versículo 2, qual é esse grupo de pessoas. Ele compara essas pessoas aos cães, mas não é como os cães que a gente conhece hoje, que a gente tem cãozinho hoje que vive melhor até do que eu e você, tem uma mordomia danada. Não é desses cães que ele está dizendo, ele está dizendo daqueles cães selvagens da época que viviam em matilha para atacar a presa para poder sobreviver. E ele fala também para se guardar, guardai-vos dos maus obreiros. Ele está dizendo aqui, não é do obreiro que hoje fica em pé na porta te servindo, não. Ele está dizendo daquela pessoa da época que dizia servir a Deus, mas fazia do seu bel prazer, da forma que achava correta. E ele ainda diz guardai-vos da circuncisão. Aí você pensa assim, irmão, mas na época a gente sabia que o judeu ele tinha que se circuncidar para dizer que ele tinha parte com Deus. Sim, mas quando Paulo escreve a Filipenses, Jesus já tinha vindo à terra. Isso já havia caído. Então hoje já não era mais a tempo de Paulo um fato físico, alguma coisa natural que iria gerar salvação, mas sim você reconhecer quem era a pessoa de Jesus. Então Paulo dizia, esse grupo de pessoa que está preso à religiosidade, nós precisamos nos guardar. Precisamos estar atentos. Paulo está dizendo aqui, ao meu entendimento, que existem pessoas ainda ao nosso meio, pessoas que estão no meio da igreja do Senhor, que não têm um relacionamento íntimo e sincero com Deus, a ponto de conhecer qual é a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Então Paulo está dizendo, a gente precisa ter cuidado com essas pessoas. Porque essas pessoas que não têm um relacionamento acabam gerando uma intriga e não gera em mim e você o desejo de buscar mais a Deus. Muito pelo contrário, vão repelir pessoas. Você deve conhecer, assim como eu conheço, pessoas que já passaram no nosso meio e foram embora e disseram assim, porque fulano ou ciclano falou algo que eu não gostei. Ou a pessoa lá que eu achava que era tão de Deus e eu vi ela fazendo uma coisa que eu não achei certa. Então Paulo está dizendo assim, não é para você ficar olhando para esse tipo de gente. O que vai ser preciso, o que eu preciso, o que nós precisamos é buscar um relacionamento íntimo com Deus, um nível de relacionamento. Qual é o nível de relacionamento que você quer ter com Deus? Já parou para pensar?
Qual é o nível de relacionamento? Paulo, ele buscou desde o início um relacionamento com Deus que ele conheceu. Até então você conhece a vida de Paulo, a vida dele não era simplesmente servir a Deus. Paulo servia a religião. Paulo, ele diz aqui, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu, ele foi criado na lei judaica. Então, quando surgiu os primeiros cristãos, Paulo perseguia os cristãos, por quê? Porque ele achava que estava fazendo a coisa certa. Então, quando que ele entendeu que o que ele estava fazendo era errado? Quando ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. Meu irmão, essa é uma pergunta que eu faço direto por onde eu passo. Reflete uma coisa comigo, em nome de Jesus. Qual é a certeza que você tem? Qual é a certeza que eu tenho? De que o Deus que nós estamos servindo é o Deus certo. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Porque muitas vezes a gente julga uma religião A, B ou C, dizendo que o nosso Deus é o Deus de verdade. Mas o que vai gerar no teu coração, no teu entendimento, na tua mente, na tua vida, de que o caminho que você está é o caminho certo? Simples. Paulo nos mostra. A única forma de saber se o Deus que estamos servindo é o Deus certo, é tendo um encontro verdadeiro com Ele. Assim como Paulo teve um encontro com Jesus, onde ele se prostrou diante da autoridade. Ei, aleluia! E Paulo diz, meu irmão, não é simplesmente conhecer quem é viver e buscar e continuar conhecendo quem é Ele, buscando um relacionamento. Ei, presta atenção comigo, amado do Senhor, amada, presta atenção. Deus deseja que eu e você venhamos nos levantar para viver um novo nível com Ele, viver um nível mais alto, subir. Ei, nós estamos lutando muitas das vezes no andar da escada rolante. Você já pegou uma escada rolante no sentido contrário? E tentou subir? Você vai tentando subir, parece que você não sai do lugar, mas você está ali. Porque você está relutando com algo que você não conhece. Porque quando você entende que o funcionamento dela é o contrário, e você vira, era o que Paulo fez. Ele estava numa direção, e o Senhor disse, não adianta você ficar relutando contra os meus agrilhões. O que você precisa é ter um entendimento que, se relacionando comigo, as coisas começam a mudar. Quando nós conhecemos quem nós servimos, as coisas começam a mudar. Será que nós temos esse entendimento? Será que nós temos o entendimento de que precisamos crescer e nos se dedicar a um relacionamento com Deus? Um relacionamento de amizade, um relacionamento de entendimento. Meu irmão, a gente faz de tudo no mundo secular para cativar uma amizade. A gente busca conhecer o que a pessoa gosta, o que não gosta. Você marca a visita, vai lá e está junto, a pessoa está precisando de alguma coisa, você faz. Você tenta fazer o melhor. E a cada dia mais você se relaciona mais com aquela pessoa. E você passa a gostar mais dela, você sente falta. Deus está nos chamando para nos levar a um nível mais alto de relacionamento com Ele. Um nível tão alto que o dia, a hora que você estiver tão ocupado e não conseguir parar para orar, ou para elevar o teu pensamento a Ele, vai ter a sensação de que está faltando alguma coisa aqui dentro. Oh, aleluia! Um nível de relacionamento tão grande que nós vamos começar a deixar para trás as coisas que nos atrapalham de um relacionamento com Ele. Paulo, ele diz que ele abandonou as coisas que ele achava que era boa. Paulo, ele disse que aquilo que ele achava que era ganho, ele começou a reputar como perda quando ele encontrou a Cristo. Vamos tirar para um relacionamento, Sérgio, quando você começou a namorar a varoa. A gente começa a abrir mão de tudo. Antigamente era futebol de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Abre mão do futebol para ir namorar. A gente que na época não era convertido, né, Sérgio? E botequim, abria mão, ia namorar. Hoje, a gente não abre mão de coisa nenhuma para buscar a Deus. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim.
Quantas vezes a correria do dia a dia passa batido e eu não paro para prestar atenção em pequenos detalhes que o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Teve uma coisa linda que o nosso pastor ele fala aqui, em relação de você, às vezes, ter a sensibilidade até mesmo no vestir uma roupa. E eu tive um testemunho, pastor, acerca disso, um dia antes do senhor comentar isso aqui de púlpito. Um culto de quarta-feira, eu tinha tudo alinhado para vir, porque o culto de quarta para mim é mais complicado por causa do trabalho. Eu tinha um cliente marcado para 5h30, eu falei, beleza, vai dar tempo de atender e ir para o culto, o cliente só atrasou 1 hora. Cheguei em casa 7h20, e eu falei assim, eu falei que eu vou no culto, nada vai me parar. Aí sabe aquele negócio? Eu vou no culto e vou do jeito que eu estou, de moletom, de calça jeans, e vou para o culto, pelo menos eu estou no culto. Aí algo dentro de mim disse assim, já que você vai, perde um tempinho a mais e vai bonitinho. Bonitinho, feio, arrumadinho, sabe? Bota a roupinha e... Eu falei, mas não dá tempo. Eu pensando comigo, meu irmão, hoje eu tenho entendimento que era o Espírito Santo. No dia eu não tive. Eu vou confessar para você, não adianta eu querer falar para você que eu sabia que eu estava conversando com o Espírito Santo, porque não era. Porque eu estava numa correria tão grande, sabe aquele dia que você está na agitação? Era eu. Eu falei assim, realmente, já que eu não vou nem tomar banho, eu só não posso dar glória, levantar as mãos, mas não vou tomar banho, vou botar a roupa e vou mais ou menos. Botei a roupa, botei minha gravata e vim para o culto. Cheguei aqui 7:15. Quando eu dobrei o meu joelho, levantei, o pastor Dinei me chamou para sentar aqui em cima com ele. Até então eu não estava entendendo o mistério. Subi, fiquei ali no ministério da higienização dos microfones. E eu só fui entender que era Deus falando comigo a hora que o pastor Enéas me deu uma catucada na costela e disse assim, tem um rapaz ali esperando para falar com você. Quando eu estava aqui em cima do púlpito, eu olhei e vi esse rapaz. E Deus falava comigo assim, hoje é o dia dele voltar. O pregador ministrou, fez o apelo, e o camarada não veio na frente. Depois do culto encerrando, ele veio, se prostrou aqui. Pessoas vieram orar com ele. Pastor Gino lembra. Pessoas vieram orar com ele. E no final... Pastor Ené disse, ele está te esperando. E quando eu desci para falar com ele, ele disse, irmão, estava esperando você vir aqui orar comigo porque eu quero voltar para Jesus. Naquele instante, o Espírito Santo falou comigo, viu como eu quero ter relacionamento com os meus? Porque quando eu falo, é porque alguma coisa vai acontecer. Meu irmão, Deus poderia ter usado qualquer pessoa. Por que foi comigo? Porque eu estava dizendo para Deus, Deus, eu quero ter um relacionamento mais íntimo contigo. E o Espírito Santo disse naquele dia, não tem como você ter um relacionamento íntimo comigo se você não estiver ligado aos detalhes de quando eu estou falando. Você já percebeu que tem pessoa que chega perto de você para falar contigo, e você está olhando assim para lá e a pessoa está olhando? Em relação marido e mulher não acontece isso. Mas tem relação que você está conversando com a pessoa e a pessoa está falando e você está longe, a pessoa fala com você, você, isso aí. Já aconteceu isso com alguém? Ou é só comigo? O Espírito Santo disse isso para mim. E você tem um momento que eu estou querendo falar contigo e você está prestando atenção em outras coisas. Aí eu lembrei que o pastor Dinei dizia, você tem que ter sensibilidade, sabe por quê? Porque às vezes tem uma pessoa em casa orando e dizendo assim, Deus, o sinal que eu quero é que alguém venha com uma camisa vermelha. Só de eu encontrar essa pessoa na rua, eu sei que o Senhor está no negócio. E o Espírito Santo está dizendo para você, veste vermelho hoje porque eu vou te usar. Aí não acontece nada durante o dia, porque você não viu, mas a pessoa passou por você e glorificou o nome do Senhor. Então os detalhes é que o Espírito Santo de Deus quer fazer, porque Ele age na simplicidade. Mas se a gente estiver firmado e focado nas coisas que nos prendem, Paulo diz, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e sigo em direção a um alvo. Eu sigo em direção a um propósito. Se a gente ficar agarrado e focado nas coisas do passado, a gente começa a criar barreiras e limitações que nos impedem ter essa sensibilidade. Parar e ouvir as coisas que
Deus está falando. Quando Paulo diz que ele, se fosse para falar em coisa em relação à carne, ele seria o mais indicado. Porque ele se comparou a um fariseu. Ele estava se comparando às pessoas que haviam se convertido ao cristianismo, mas ainda estavam agarrados em tradições judaicas. Não queriam ter a tua mente renovada para ter o conhecimento de quem era aquele que eles estavam servindo naquele momento. Então Deus, ele começa a nos despertar de que precisamos abandonar coisas do nosso passado e começarmos a viver aquilo que Ele tem para mim e para você. Você quer ver um negócio interessante? Eu sei que muita gente não vai se identificar, mas lá em casa acontece assim, pastora Miriam. Quando a gente vai fazer uma viagem, né, uma viagem longa, distante, tipo para Bom Jardim, para passar um final de semana, aí tem que arrumar as malas. Eu não posso falar muito que a varoa está me assistindo em casa. Mas a hora que a gente vai arrumar a mala, pastor Dinei, eu arrumo uma mochilinha, boto a minha roupa toda ali, né? Que um homem arruma? Um par de chinelo, uma bermuda, uma camiseta e uma cueca às vezes nem troca, usa mesmo. Mas aí, lá em casa eu tenho 2 mulheres, Soninha. Vem 2 malas desse tamanho. Uma para cada um. Sai eu e Emanuel com 2 mochilinhas. E aquela mala desse tamanho. Eu falo assim, amor, para que essa mala tão grande? Nós não vamos ficar um ano todo fora. Nós vamos passar 2 noites. Não, mas sabe por que é? É porque vai que está frio. Eu tenho que levar roupa de frio. Aí eu tenho que levar sapato para combinar com a roupa de frio. Mas se tiver calor, eu tenho que levar roupa de calor e sapato que combina com roupa de calor. E se tiver meia estação, ainda tem outra que eu tenho que botar junto no meio. Eu falo assim, mas tu não vai usar? Vou, você vai ver se eu não vou. E a gente vai, a viagem. Quem está rindo está se identificando, amém? Aí quando chega lá, não usa nada daquilo que levou. Só que eu já carreguei o peso. E chega em casa, aquilo está tudo bagunçado já. Aí não vai guardar aquilo, vai ter que lavar, vai ter um trabalhão danado. Leva um monte de coisa e não usa. Por que eu estou dizendo isso? Na vida espiritual a gente tem feito isso. Na vida espiritual nós temos carregado bagagens que não deveriam estar na nossa mala há muito tempo. Por isso que Paulo diz, eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficaram. Meu irmão, são coisas que você não vai usar nunca, muito pelo contrário, só te atrapalham. Quem tem o hábito de andar de avião, agora então está muito mais difícil, mas eu já fiz isso algumas vezes. Tu chega com uma mala desse tamanho, tu tem que despachar aquele trem, está mais pesado, você tem que pagar, que dá uma trabalheira danada. Quando você leva uma malinha pequenininha, tu leva ela contigo, bota lá, saiu, vai embora, é muito mais rápido. Tem coisas que nos atrapalham, e no mundo espiritual, Paulo está dizendo assim, tem muita coisa que está nos impedindo de andar com Ele. Tem coisa que está nos impedindo de ter um relacionamento com Deus, e nós estamos carregando como se fosse de estimação. Você conhece aquela pessoa que tem um monte de coisa em casa, que diz assim, um dia eu vou usar isso? Um monte de tralha. Né, irmã Né? Nunca usa. Nunca usa. E o pior é que no mundo espiritual, tem coisas que nos atrapalham a subir mais um nível com Deus. Tem coisas que nos atrapalham a ter um grau de intimidade maior com Deus. Eu até anotei algumas coisas aqui, que eu queria compartilhar contigo, vou começar a pregar a partir de agora, amém? Coisas pequenas que às vezes a gente guarda e nos atrapalham. Tem um negócio que tenho visto muito nos dias atuais, é pessoas que não conseguem lidar com a rejeição. Pessoas que, de alguma forma, foram rejeitadas,
ou numa separação, de repente filhos que tiveram os pais separados e se sentiram rejeitados, estão carregando esse peso nas costas, e hoje não conseguem enxergar a paternidade de Deus, o amor de Deus, porque um dia foram rejeitados. Mas deixa eu falar uma coisa para você, entende algo no teu coração, não há um tipo de rejeição que não possa ser suprida pelo amor de Deus. E deixa eu entender uma coisa, a rejeição ela só acontece no teu coração, porque foi uma opção da pessoa e não sua. Então o peso não tem que ser seu. Entende algo? Deus, Ele quer te libertar para poder te atrair a perto dEle, para que você possa ter um relacionamento no qual você vai desfrutar da abundância daquilo que Ele tem. Não permita que Satanás fique o tempo todo no teu ouvido, dizendo: ei, você não pode, você foi rejeitado, você foi abandonado, porque o que Deus quer é que você entenda que o amor dEle é ágape, independente do que você pensa, do que foi feito, Ele te ama, Ele te quer perto dEle, Ele quer ter um relacionamento contigo, Ele quer te trazer para perto. E às vezes a gente se depara, mas Jesus, filho do rei, sim, filho do rei. Mas Isaías diz no capítulo 53 que ele foi desprezado, ele foi rejeitado, foi homem de dores, que conheceu o sofrimento mais profundo. Não tem raiz de sofrimento dentro de você que ele não conheça, que ele já não tenha vivido. Entende uma coisa? Foi Ele que te formou, foi Ele que te fez, e hoje Ele está aqui, e Ele tem poder para tirar isso dentro de você, para tirar isso de tal forma que você que está aí assistindo e dizendo: eu sou rejeitado, eu não tenho ninguém, Deus quer te levar a um nível mais alto, a um nível mais profundo com Ele, através dessa cura no teu coração. Esquecer o que ficou no passado e seguir em direção ao alvo que é Ele. Não adianta, às vezes a gente fica vivendo uma religiosidade. Eu passei por isso, meu irmão. Eu passei por isso, por quê? Porque eu fui doutrinado numa religiosidade. Eu fui ensinado de uma outra forma na qual eu conheço hoje. E uma coisa que eu ouvia muito antes da minha conversão era: não, porque meus avós faziam assim, os meus pais cultuavam a Deus assim, e aqui em casa tem que ser assim. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, quando o Espírito de Deus entra na minha e na tua vida, quando temos um encontro verdadeiro com Ele, toda essa religiosidade cai por terra, e essa bagagem fica no passado, e começamos a seguir em direção daquilo que o Senhor tem para mim e para você, para começar a viver e contemplar aquilo que Ele tem. Mas a gente fica se vitimizando. A gente começa a conversar com um e com o outro, e a gente começa a entender. Tem uma frase que eu costumo brincar, que é que depois que inventaram o tá ruim, nunca mais ficou bom. Porque tu pergunta para todo mundo como é que tá ruim. Não sei para que inventaram o tal do tá ruim. O povo aprendeu a falar tá ruim e nunca vai no bom. E a gente começa a se culpar. Ah, porque minha vida está assim, a minha vida está assado. Eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Eu entro na igreja e saio e não consigo mais focar a minha oração está vazia, tem um peso e a culpa é minha. Por quê? Porque eu faço tudo errado. Foi falado aqui, meu irmão, existe dois extremos: achar que você é ruim demais ou achar que você é bom demais. São coisas que atrapalham no relacionamento com Deus. O que nós precisamos é ter um equilíbrio. E o equilíbrio parte daqui.
A maior batalha está aqui, na minha e na tua consciência. A maior batalha acontece na nossa mente. O que nós precisamos é vencer isso, porque o nosso Senhor, aleluia, Ele quer que venhamos viver plenamente com Ele aquilo que Ele tem separado para mim e para você. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz, não é para eu e você ficar sofrendo, não é para eu e você ficarmos passando por dificuldade, vivendo no deserto toda a vida, não. Deserto é passageiro, meu irmão. Deserto é passageiro, minha irmã. O que nós precisamos entender é que se reconhecermos as bagagens que estamos carregando e deixá-las para trás, nós vamos começar a viver aquilo que Deus tem projetado para mim e para você. Deus quer te levantar a um nível mais alto de intimidade com Ele. Deus quer começar a se manifestar na tua vida. A tua oração vai começar a ser atendida a partir do momento que você comece a entender que você precisa ter intimidade com Ele. Nós precisamos ter a sensibilidade, querido. Nós precisamos acreditar mais em nós mesmos. Quantas vezes a gente não acredita, nem que Deus está ouvindo a nossa oração. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. Eu não sou um super crente só porque eu estou aqui ministrando, não, pelo contrário. A minha luta é diária. É todo dia, o tempo todo, lutando contra a minha própria carne. Aleluia! Mas a certeza que eu tenho é que Deus está operando sobrenatural sobre a minha vida. E Ele vai fazer isso na tua vida também. Mas nós precisamos crer. Tem algo muito sério que na nossa bagagem tem nos impedido de ter um relacionamento com Deus. A falta de perdão. Meu irmão, isso é sério demais. Sabe por que eu digo isso? Tem pessoas dentro da igreja que você conversa com irmãos, irmão crente, que vem no culto, participa do culto, pastor Gino, e diz assim: fulano, aquele não perdoou nunca. Aquilo que ele me fez eu não vou perdoar. Meu irmão, dentro da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem alguma coisa contra algum irmão que te fez mal, entende isso. Isso é uma bagagem que está te aprisionando de ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Eu sei, porque para mim também já foi difícil. Só que o que eu vivia dizendo era: eu preciso sentir para liberar o perdão. Eu preciso sentir. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Você decide abandonar as coisas no passado. Você decide deixar para trás e seguir em direção ao alvo. Ah, irmão, é fácil? Não, não é fácil. Irmão, você não sabe o que ele me fez, o que ela me fez, eu não quero nem saber. Mas uma certeza eu tenho. Quer ver as coisas de Deus acontecer na tua vida? Quer passar dessa fase de orar, orar, orar e as coisas não acontecerem? Quer passar dessa fase de dobrar o joelho e não sentir a presença de Deus, eu não ouvi Ele falar no teu coração? Comece a examinar se ainda tem bagagem na tua vida, coisas que já eram para ter ficado para trás, para que Ele comece a operar. Ei, nós estamos vivendo um tempo sobrenatural sobre a igreja, e você vai ser o quê? Eu serei o quê? Apenas telespectadores? Não, eu quero ser participante. Se você quer ser participante do que Deus está fazendo a esse tempo na igreja, se posicione assim, meu irmão. Se posicione assim, minha irmã. Porque Deus vai começar a manifestar coisas grandes, coisas sobrenaturais. Quem estava aqui no culto ouviu o que o pastor pregou e ministrou, a palavra que foi declarada. Meu irmão, coisa linda. Eu tomei posse dessa palavra na minha vida, sabe por quê? Porque a gente já vem orando em relação a isso há muito tempo. Há um tempo do destravamento das bênçãos sobre a igreja do Senhor. Um tempo onde as fortalezas de Satanás, que tem
aprisionado e tem cercado a minha e a sua vida para que a bênção do Senhor não nos alcance. Esse tempo é chegado e essa fortaleza está sendo destruída através do poder que há no nome de Jesus. Aí eu te pergunto, você quer subir ao novo patamar, ao novo nível de relacionamento com Deus para ser participante disso, ou você quer continuar contando testemunho dos outros? Sérgio, contar testemunho dos outros é legal, eu gosto. Mas contar o nosso próprio testemunho é muito melhor. É muito melhor. Meu irmão, a palavra de Deus diz, os evangelhos relatam do momento em que os discípulos estavam no barco e o barco estava sendo assolado pela tempestade. E Jesus vinha andando sobre as águas no meio da tempestade. E diz a palavra que todos se assustaram e ficaram com medo daquilo. Mas Pedro olhou e disse para Jesus, Jesus, se é tu mesmo, diz para eu ir aí, diz para eu ter contigo que eu vou. O bacana disso tudo é que quando você tem um relacionamento com Deus, você tem que estar preparado para orar e receber a resposta conforme Deus quer. Meu irmão, eu não sei o que passou na cabeça de Pedro, mas a oração dele foi, Deus, Jesus, se é o Senhor que está aí, permita que eu vá. Só que muitas vezes a gente faz oração, mas não pensa no que estamos pedindo ou no trajeto que precisamos percorrer para que a bênção se cumpra na nossa vida. Para que a resposta da oração se cumpra. E Jesus permitiu que Pedro fosse. Eu não sei o que ele pensou na hora, mas a palavra diz que o mar ainda estava revolto, ainda tinha ondas altas. Eu imagino todo mundo segurando-se no barco, porque o barco estava balançando. Quando eu leio a Bíblia, eu não entendo isso aqui como uma historinha qualquer, eu vejo como história real, vida real. Então eu imagino aquelas ondas gigantescas da Discovery, aquela que leva o barco lá em cima, esconde, traz embaixo. Eu imagino eles segurando ali, e Pedro tendo que sair do barco para ir em direção a Jesus. Na minha infinita loucura bíblica, eu imagino agora o culto na idade primitiva, pastor Enéas dirigindo, dando oportunidade para o irmão Tiago. O irmão Tiago pega o microfone e diz assim, irmãos, hoje eu vi algo sobrenatural. Hoje eu vi um milagre. Hoje eu vi um homem caminhar sobre as águas. Está certo que em algum momento ele até afundou, mas ele andou sobre as águas. E continua distribuindo as oportunidades na igreja primitiva. João se levanta e diz, eu vi um milagre. Mateus relata da mesma forma, do ponto de vista dele. Eu vi um homem caminhando sobre as águas. E eu imagino a hora que o microfone vem para a mão de Pedro. Sheikastubi andaramassai. Pedro dizendo assim, e a glória já invadindo a igreja, eu imagino, os irmãos ouvindo o testemunho. E Pedro dizendo assim, eu não vi um milagre. Eu vivenciei o milagre, porque esse homem que todo mundo relatou aí, fui eu caminhei sobre as águas, sabe por quê? Porque eu tenho buscado um tempo de relacionamento com Ele. Ei, todos estavam ali, todos estavam presentes, mas nenhum teve a ousadia de buscar um nível de relacionamento, de romper as dificuldades, romper as ondas, para viver um milagre. Ei, o Senhor está nos convidando a romper as dificuldades e começar a se levantar para viver um novo tempo com Ele. Oh, aleluia!
É tempo de eu e você começarmos a vivenciar os milagres nas nossas vidas. É tempo de eu e você pararmos de seguir os milagres, de seguir os sinais. Porque deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente tem visto um tempo assim, que as coisas estão invertidas, as coisas estão inversas. A palavra diz que os sinais acompanharão os que... Mas tem gente acompanhando os sinais, pastor. Tal lugar assim tem um homem que revela. Tal lugar assim tem milagre. Fulano de tal faz e ora e a pessoa é curada. Isso acontece sim. Mas é um tempo de isso começar a acontecer aqui. Isso é um tempo de começar a acontecer na tua vida. Eu e você não precisamos seguir os sinais, porque a palavra é viva e ela diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Ei, eu não sei você, mas eu creio e eu quero viver isso para a minha vida. Eu quero reivindicar a palavra sobre a minha vida. Eu quero orar e dizer: Deus, eu quero ver esses sinais me acompanhando e evidenciando no meio da igreja. Foi startado isso no céu, meu irmão. Foi startado isso no céu essa semana. O dique que represava as bênçãos e os sinais foi rompido na autoridade do nome de Jesus. Só que não adianta a gente ficar saudoso, esquecendo, lembrando de um tempo passado. Meu irmão, para encerrar, o Deus que eu e você servimos não é um Deus do passado. É um Deus, Soninha, que trabalhou e agiu no passado. E isso é exemplo para mim e para você, está escrito na Bíblia. O Deus que nós servimos, então não é um Deus que fica preso ao passado. O Deus que nós servimos é um Deus que opera no presente para projetar o meu e o seu futuro. O Deus que nós servimos não é um Deus que está preso nas coisas que para trás ficaram, mas é um Deus que Ele está afirmado hoje no meu e no teu presente para poder projetar o meu e o teu futuro. Deixa Ele projetar o teu futuro, deixa Ele projetar a nova história que está por vir, meu irmão. A gente pensa assim, futuro é futuro. Futuro para mim e para você é questão de tempo, sim ou não? Questão de tempo. Futuro, quanto é futuro? Amanhã, depois de amanhã, é futuro. Só que para Deus, não existe esse futuro. Que isso, irmão, que você está falando? Porque o nosso Deus é eterno. Eternidade é uma linha só. O Senhor diz que todas as coisas estão preparadas. Não serão preparadas, estão preparadas bem desde antes a fundação do mundo. Entende uma coisa comigo para a gente orar? Para Deus futuro não é tempo. Para Deus futuro é questão de posicionamento. Para Deus futuro é questão de posicionamento. Se as bênçãos já estão preparadas desde antes de eu e você ser formado no ventre da nossa mãe, vamos nos posicionar, igreja. Vamos nos posicionar diante de Deus, diante de um relacionamento de intimidade com Ele, conhecendo qual é a vontade e o coração dEle, porque dessa forma as bênçãos nos alcançarão. O Espírito de Deus está. Ei! Fica de pé comigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Paulo disse que viver de religiosidade não ia levar ninguém a nada. A verdadeira circuncisão, que era a marca de que alguém tinha um relacionamento com Deus, não é mais física. Não é mais em algo que você precisa tocar. A marca da circuncisão, para quem tem Jesus, é a obra do Espírito Santo
no meu e no seu coração. A marca agora não é mais física, mas é o cortar do Espírito Santo de Deus, daquilo que não agrada dele, que está no nosso coração. A marca hoje não é palpável, mas a marca da promessa está aqui dentro. Eu e você não somos formados de qualquer tipo de fragmento. Nós não somos formados de fragmentos da evolução do macaco. Nós não somos formados de fragmento de uma explosão de um Big Bang. Eu e você, nós temos dentro de cada um de nós fragmentos do próprio Deus, porque Ele soprou esse fragmento na minha e na sua narina, para nos dar o fôlego de vida. O interesse de Deus, o interesse do Espírito Santo é nos capacitar a viver uma vida justa, reta e íntegra, abandonando e esquecendo as coisas do passado e vivendo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer projetar no nosso coração. Eu não sei o que tem te aprisionado. Eu não sei o que tem ainda te limitado. Se ainda existe alguma mágoa dentro de você. Se existe ainda algum pecado de estimação. Uma decepção, um pecado. Um resquício de rejeição. Eu não sei. Eu sei de mim. Na palavra de domingo, o pastor Ednei falou sobre pensamentos que nos aprisionam. Pensamentos que vêm na nossa mente, a gente repreende, mas aquilo não vai embora nunca. Isso tem atrapalhado o nosso relacionamento com Deus. Domingo eu tomei posse dessa palavra, porque o que o Espírito Santo de Deus quer não é simplesmente trazer uma cura momentânea no momento do culto e quando você chega lá fora as coisas retornam. Isso quem quer é Satanás. Quando você chega lá fora, ele continua te acusando de que você não foi curado, de que você não foi liberto, de que você não é digno de ter um relacionamento com Deus, de que você não é digno de ouvir a palavra dele, de que você não é digno de viver aquilo que ele tem para você. Ei, presta atenção numa coisa, meu irmão. Toma posse hoje, se posiciona, porque hoje o Espírito Santo de Deus está te dando a ousadia necessária para que haja a libertação definitiva, para que você comece a desfrutar daquilo que já foi liberado no céu. Já foi liberado. Mas nós precisamos ter esse entendimento de que somente com Jesus isso é capaz de acontecer. Somente entregando a nossa vida para Ele. E eu quero orar com você agora, para que, se existe alguma coisa ainda te aprisionando no teu passado, ou alguma acusação de Satanás dizendo que você não é, não pode e não será amigo de Deus, para que isso possa cair por terra agora no nome de Jesus, para que o teu relacionamento possa alcançar um degrau. Levanta-te para viver algo mais alto com Ele. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Coloque diante de Deus agora. Coloque diante de Deus aquilo que você não consegue vencer, não consegue romper. Coloque diante de Deus agora o seu desejo de conhecer mais a Ele. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado para ti, e verás que eu sou o que sou. Tem
algo grande reservado para mim e para você, para que nós possamos tomar posse das grandezas do que Deus tem para mim e para você. Só Ele tem pensamentos de paz, só Ele tem pensamentos bons, só Ele sabe e entende, mas para isso precisamos sair da posição de que estamos, da posição de conforto, e viver o que está reservado para mim e para você. Eu sou o que sou, filho meu. Tem fragmento de Deus aí dentro de você, meu irmão. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer essa certeza dentro de você. Ei, Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu quero declarar hoje como boca tua na terra, conforme a palavra, Senhor, que foi ministrada nessa noite, que todo impedimento que tenha atrapalhado a tua igreja de viver um relacionamento mais íntimo contigo, um relacionamento mais profundo com o Senhor, possa cair por terra hoje. Eu quero declarar que Satanás perdeu mais uma vez nesse lugar. Eu quero declarar que todas as algemas, as amarras que têm aprisionado a tua igreja venham cair por terra nessa hora, e que haja libertação do teu povo, para que possamos juntos vivenciar maravilhas e sinais reservados para nós ainda esse tempo, Senhor. No nome de Jesus, Pai, toca nesse coração, Senhor. Toca nessas vidas, Senhor. Nós queremos viver as tuas promessas, Senhor. É tempo, Senhor, da tua promessa se cumprir no nosso meio. Pai, que os impedimentos possam cair por terra, Senhor. Não importa o que não importa a realidade que nós estamos vivendo, não importa a situação que possa estar contrária aos nossos olhos, nós queremos viver, Senhor, não por vista, mas queremos viver por fé no sobrenatural. Então que o haja do Senhor venha trazer transformação no meio do teu povo, e a resposta que nós tanto estamos desejando e buscando diante de ti possa alcançar hoje, uma grande nação, porque nós somos a tua nação, Senhor. Nós somos povo eleito. Nós seremos abençoados, Senhor, quando tivermos o entendimento de que precisamos ser íntimos seu e fazer a tua vontade. Conta-se pode as estrelas do céu, assim será.